Olá a todos, estou mais aqui para mais um vídeo sobre a teologia da prosperidade. Estamos analisando como existiram pessoas pobres que serviam a um Senhor no Novo Testamento. Vimos o exemplo de alguns dos apóstolos, vimos o exemplo de vários cristãos também que estavam padecendo necessidades financeiras, que precisaram ser ajudadas. E a ideia agora é continuar vendo o exemplo de Cristo, tá certo? Por quê? Alguns teólogos da prosperidade alegam que Cristo teve uma vida rica e uma vida próspera. Agora, será que é de fato isso que nós vemos nas Escrituras? Vamos dar uma olhada em alguns pontos. Primeiro, observemos a família de Jesus. Uma família humilde e pobre. Levítico capítulo 12 vai dizer que aquelas pessoas que não tinham muitas posses, o sacrifício que elas ofereceriam seriam dois pombinhos. E quando nós vamos para o relato de Lucas, no nascimento de Jesus, é justamente esse o sacrifício que José oferece. Dois pombinhos, mostrando que ele não era um homem de muitas posses, era um homem pobre. Agora, alguns alegam que, mas os presentes que os magos deram para José o tornaram rico. O fato é que aqueles presentes tiveram um propósito. Foi o meio pelo qual o Senhor providenciou a José de se sustentar não apenas a si, mas também a sua família, no Egito. Lembra que Herodes queria matar Jesus? Então, José, guiado pelo Espírito Santo, foge para o Egito até passar essa ira de Herodes. E lá ele precisaria sustentar de alguma forma. Então, ele empenha o dinheiro desses presentes, né, que eram valiosos, ouro, incenso e mirra, para sustentar a si e a sua família. Tá certo? Então, não foi que esses presentes tornaram José um homem riquíssimo. Foi um meio de sustento para José, enquanto ele estava fora do país dele. Agora, alguns alegam que, de uma forma até engraçada, se não fosse triste, que Jesus andou na BMW da época, né? Ou na Ferrari, enfim. Jesus andou em transportes luxuosos. Isso porque eles vão lá para Mateus 21, onde Jesus entra em Jerusalém num jumentinho. E eles alegam que o jumentinho, um jumento, era um animal de rico, era um animal bem estimado naquela época. Então Jesus entrou no melhor dos transportes, digamos assim, possíveis em Jerusalém. Só que não é o ponto. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 21, no versículo 5, o autor ele cita aqui uma passagem de Zacarias 9:9, que vai dizer o seguinte: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Então, Mateus está destacando aqui como Jesus entrou de forma humilde, ou uma outra palavra para humilde, de uma forma pobre. Ou seja, não é. Alguns tentam destacar aqui que Jesus estava entrando com grande pompa, né, num jumentinho, que era um animal rico, mas não, Mateus está tentando mostrar o contrário. Jesus entrou da forma mais simples, mais humilde possível. Então, essa teoria de que o jumento era um animal rico, um animal de ricos naquela época, não condiz muito com a realidade bíblica. E outra, mesmo que fosse, era um jumento emprestado, não pertencia a Jesus. Jesus pegou emprestado. Se algum amigo meu, ou sei lá, se por algum motivo eu fosse convidado para andar numa Ferrari, por exemplo, isso não me tornaria rico, pelo fato de eu ter andado numa Ferrari. Rico é quem tem a Ferrari, não eu que fui convidado para andar, tá certo? Então, é uma teoria totalmente sem nexo de que Jesus tinha andado na BMW da época. Agora, um outro ponto é que Jesus ele estava sendo constantemente auxiliado também. Alguns utilizam desse fato para mostrar, olha como Jesus recebia dinheiro, olha como Jesus andava com gente rica. Mas o ponto é que essas pessoas de posse, elas ajudavam no sustento de Jesus. Lucas, capítulo 8, vai dizer sobre algumas mulheres que assistiam nos cuidados ali diários de Jesus. E, inclusive, a sua túnica, muitos tentam provar que Jesus era rico pela túnica que ele vestia. Porque, segundo eles, era uma túnica de valor, uma túnica que não podia ser rasgada, justamente pelo valor que tinha. E quando nós chegamos lá em João, né, quando os soldados não rasgam, mas tiram sorte sobre a túnica de Jesus, e eles tá vendo como Jesus era rico?
Ele usava roupa de grife, ou usava roupa de marca. Mas não é bem um ponto esse. É bem provável que essa túnica ele também tenha recebido de uma dessas mulheres ou de uma das demais pessoas que ajudavam no seu sustento. E a verdade é que isso era tudo que Jesus tinha de valor quando ele morreu. As outras coisas os soldados dividiram entre si, mas isso eles tiraram sorte. Isso era o que Jesus tinha de valor, digamos assim, para os soldados. O próprio túmulo de Jesus não foi algo que pertencia a ele, foi algo emprestado por um homem rico chamado José de Arimateia. Lá em Mateus 27 diz isso. Ele fez essa boa ação para com Jesus, sepultando num túmulo que pertencia a ele. Então, Jesus tinha muito pouca de posse. Essa é a verdade. Inclusive, mais um ponto, ainda voltando para o transporte de Jesus, a verdade é que os ricos, eles andavam como o eunuco andava, lá em Atos 8, né? Em carruagens, ou então eles eram carregados por escravos, por servos, em liteiras. Aquele, os escravos iam carregando assim essas pessoas ricas, né, nas costas, como se vê ainda em alguns filmes e etc. Mas não era o ponto de Jesus. Não era esse o meio de transporte de Jesus, tá certo? Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso. Eu espero que tenha ficado claro e desmistificado toda essa ideia de que Jesus era rico, tinha posses. Não é o que nós vemos no dia a dia de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas tentam focar em mínimos detalhes e tentam tirar informações e afirmações grandes assim em detalhes mínimos que não tem muito sentido. Vamos tomar cuidado com isso. Bom, era esse o vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.